Amém. Então, Espera um pouquinho, o pessoal ainda não está sabendo que sábado tem live, não. Vai ter que esperar um pouquinho para eles entrar. Espera uns 2 minutinhos. Ninguém deu avisão. espero que... Eu acho que também começa às 13. Então tá, olha lá. Já começou. Pode começar, vou. Amém. Então, uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Que Deus abençoe a todos, né? Principalmente aqueles que querem Deus, né? Aqueles que estão querendo Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos orientar. Nos fazer entender um pouco mais os seus mistérios, não é? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai nosso que está nos céus, Espírito Santo, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, apesar de toda dificuldade, apesar, Pai, do sentimento que eu tenho certeza, o Senhor sabe que existe em nós, em mim. Eu ainda espero, eu ainda creio, eu ainda preciso confiar no Senhor. Eu ainda preciso acreditar que a misericórdia do Senhor há de triunfar sobre o seu juízo. Eu preciso crer que o Senhor não levará em conta a nossa iniquidade, sob pena de ninguém mesmo encontrar ainda a porta da arca aberta. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, certamente, quando nós quisermos, talvez será muito mais tarde do que a gente pensa. Abra, Senhor Deus, mais uma vez eu te peço, os olhos do nosso entendimento, quebranta o nosso coração. Nós te pedimos, Pai, Jesus, Salvador, Redentor nosso, em Teu nome, Pai. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, mais uma vez, Deus abençoe. Tem coisas que nós sabemos, tem coisas que nós já ouvimos falar, tem coisas que nós esquecemos e tem coisas que parece que nós, por causa da nossa negligência ou descuido, né, nós temos deixado para trás. Temos deixado coisas importantes para trás. Amém?
Recentemente eu tive um pequeno sonho e eu acordei atribulado. Acordei com muita preocupação. E no sonho eu corria, eu estava apavorado, eu estava atribulado, né, porque eu estava distante do aeroporto, apesar de que o aeroporto era perto, eu estava distante alguns minutos. Mas eu olhei no relógio e faltava 5 minutos para o avião sair. E eu estava ali, doido com alguém que pudesse me levar no aeroporto. Uma situação extremamente desagradável. Imagina você no aeroporto e o alto-falante avisando, né? O embarque está encerrado e você ainda correndo lá naquele rumo ao embarque e ouvindo que o embarque está encerrado, ou falta 1 minuto, ou falta 2 minutos, e aquele desespero. O avião lá embaixo, no pátio, pronto para sair. O avião partiu, acabou. O avião saiu, subiu, acabou. Naquele avião você não embarca mais. Aquele embarque você perdeu. Se você arrumar uma outra maneira de subir, de ir, tudo bem, mas caso contrário não vai. Aqui em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4 diz assim, versículo 1. Portanto, tendo sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Portanto, nós, os que temos crido, é que entramos no descanso, tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Rapidamente, o que está dizendo aqui? O descanso de Deus. Como que você entra no descanso de Deus? Como que nós entramos no descanso de Deus? O que é o descanso de Deus? Desde aqueles dias, aqui o autor de Hebreus, no livro de Hebreus, ele já estava dizendo, né? Porque nós, o que temos crido, é que entramos no descanso. O descanso de Deus é o 7º dia. É o 7º dia. É o dia do Senhor. Então, nesse dia, é como se o avião fosse partir, o avião fosse partir nesse dia. Não tem o 8º dia, o 9º dia.
Não, o avião vai partir, o trem vai partir, o tempo vai acabar nesse dia. O dia do Senhor é o dia D, é a hora, o momento em que termina a possibilidade de alguém ser salvo. Vai terminar. Tem um momento, tem uma hora, tem um dia que vai terminar. E nós não sabemos que dia que é, a gente não sabe. Então, o avião está lá no pátio, esperando o embarque, e aí, e nós ainda despreocupados. O avião embarca, vai embora, a arca fechou. Embarque encerrado. A arca está fechada. Não entra mais ninguém não, Neto. Não entra. E aí começa o desespero, porque o embarque está encerrado. Aí começa o desespero das pessoas correndo para poder embarcar num avião ou embarcar num trem, num navio, sei lá o que for, que já está pronto. A arca é Cristo. Tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado, uma hora. E aí, então, Paulo fala. Esse dia é o dia do Senhor. É o dia do descanso. É como se ele tivesse terminado toda a obra. Apesar de que, lá está escrito, que descansou Deus no sétimo dia, de tudo que havia feito. Mas, com relação a nós, essa obra de Deus ainda está em andamento. Mas Deus já sabe, apesar de tudo, Deus, ele já sabe, pela sua ciência, Deus já sabe. Só que ele não poderia, por uma questão de justiça, não, vamos dizer assim, abrir para todo mundo. Todos estão chamados. Deus não nos destinou para a ira. Deus nos destinou para a salvação. Não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Né? Ainda é tempo. Vocês concordam? Então, como escaparemos nós se negligenciarmos, se não dermos ouvido a esse Salvador, a essa pessoa que foi Cristo, que poderia ter encerrado ali com os judeus, ele já tinha o povo dele. Não, ele parou ali, interrompeu ali com os judeus para poder abrir espaço para todos os gentios, para que ninguém depois pudesse reclamar injustiça de Deus. A hora que Deus eliminar, a hora que Deus mandar realmente sobre a terra. E o que está acontecendo hoje, eu creio, é apenas uma amostra da tribulação que ainda pode vir ou que ainda virá sobre a terra. Quem já passou pela experiência de estar correndo para poder pegar o embarque? Já viu quanto aquilo é desagradável? Visto, pois, versículo 6, restar que alguns entrem nele
e que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, deixando claro aqui o quê? Que a mesma regra imposta aos antigos, a mesma palavra, a mesma coisa que foi feita com os antigos, está sendo feita conosco. Se nós negligenciarmos, também nós vamos ficar fora. Se nós não, porque nós somos salvos pela graça, aí não, o Evangelho, as boas novas, a palavra de Deus, nós não precisamos buscar, nós não precisamos buscar Deus, não. Nós não falamos na última reunião, na última live, a questão, para quem estão reservadas as promessas? Não é para o povo de Deus? E o povo de Deus não é um povo santo, justo, não é um povo realmente escolhido? Para quem estão reservadas as promessas do Espírito Santo, promessa, né, da terra prometida, né, o descanso eterno, a vida eterna, o reino de Deus. Essas promessas, aí, né, Abraão, o que passou Abraão, o que passou Davi, o que passaram nossos antepassados, aí nós vamos entrar sem mais nem menos? Não. Tenho certeza que não. Visto, pois, que alguns restar que alguns entrem nele. Que aqueles a quem anteriormente foram pregadas as boas novas não entraram. Quer dizer, quantas pessoas lá atrás não entrou? Por que não entrou? Porque não deram crédito. Porque não acreditaram. E acharam que não ia acontecer nada. Determina outra vez certo dia, hoje, dizendo hoje. No versículo 7, hoje. Para mim é hoje, para você é hoje. A palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu tenho certeza, vai terminar essa live como as outras. E eu acredito que a maioria vai continuar fazendo o quê? A mesma coisa. Infelizmente, eu falo isso porque é o que a gente vê. É o que a gente vê. Infelizmente. Versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso sabático para o povo de Deus. É o sábado, é o dia do Senhor, é o 7º dia. Nós estamos hoje no ano de 2020. Nós já estamos no dia. Para mim, o avião está no pátio. Tá? No meu entender, o avião está no pátio. O embarque Já foi anunciado. tá, o embarque não começou, não, ele está terminando já. Né? Para mim, é isso.
Ora, versículo 11, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso. Esse livro aqui, gente, tem quase 2000 anos. Desde aquele tempo já estava, a palavra é a mesma, a intensidade da força da palavra é a mesma. De dizer, à vista disso, procuremos diligentemente entrar naquele descanso. Então, não importa o que vai ser amanhã, depois, que dia que vai terminar. O certo é que eu preciso estar hoje. Não é melhor a gente ficar ali sentado esperando o embarque? Não é melhor a gente ficar ali com a passagem conferida na mão, sentado esperando o embarque, do que você deixar, não, vou no banheiro, vou não sei aonde, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você se afasta do local do embarque. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, de juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, se é um momento de dúvida, se é um momento de interrogação, não era para nós estarmos mais atentos ao que a palavra está dizendo? Não era para nós colocarmos mais seriamente a nossa barba de molho? E procurarmos saber? Deus disse que a igreja não dormisse nesses dias, que elas estivessem acordadas, porque o dia viria como ladrão e de repente acontece. Aí nós deveríamos estar acordados, ou devemos estar acordados. Uma irmã me passou uma visão, eu vou ler aqui rapidamente. Eu vi que havia uma barreira de vidro que separava os irmãos de um homem vestido de branco. Nós víamos o homem de branco do outro lado do vidro, mas quando íamos até ele, esbarrávamos na barreira de vidro. Depois vi, com o tempo, esta barreira poderia diminuir a espessura. Poderia diminuir a espessura. Repito, poderia. E diminuir de tal forma que o vidro da barreira ficava quase em estado líquido, mais acessível. Dessa forma, quando insistíamos em passar pela barreira, neste estado líquido, do outro lado, a gente, ao encontrar o homem vestido de branco, nos encontrávamos dentro dele. Então, a princípio, era uma barreira de vidro, um vidro resistente. A princípio, é difícil a gente entrar nesse dia. A princípio, é difícil a gente entrar em Cristo. Esse dia é a arca, esse dia é Cristo, esse lugar é Cristo. E o lugar estava difícil para entrar porque tinha uma barreira. A princípio, parece muito difícil. Mas se nós insistíssemos, Senhor, eu quero entrar. Senhor, eu quero entender.
né? Eu quero gastar o meu tempo mais. E Deus, vendo o seu esforço, o que ele fez? Ele diminuiu a resistência do vidro. Ele não eliminou a resistência, ele diminuiu. Facilitou para você entrar. E aquilo se tornou de tal forma, quando você chegou lá e viu, pensou que aquilo era tão difícil, quando você chegou, aquilo era transparente. Aquilo era apenas era um líquido. Só que você olhou e achou difícil e não foi. Você ouviu que devia ser justo e não interessou. Você viu que precisava ser santo e achou que era difícil demais. Que era impossível, né? E que essa barreira entre nós e Deus continua existindo, forte demais. E não faz nada, e não faz um pequeno esforço. Uma oração, às vezes, né, clamando, pedindo a Deus. Na verdade, é um mistério. Mas é um mistério que Deus pode desvendar para você com facilidade. Ele vendo a sua fé. Por que os outros lá tiveram dificuldade? Não foi por causa da incredulidade, da desobediência? E nós podemos entrar nesse descanso que é Cristo. Nós podemos ser aliviados do medo, de toda a iniquidade nossa, se nós insistirmos realmente em buscarmos a Deus. Querer buscar a Deus, interessar. Porque você olha e vê a barreira de vidro, mas você não foi lá. Quando você olhou, viu, pensou que era de vidro, chegou lá, não era. Era um líquido. Ou então, às vezes, até transparente. Quando você chegou, olha, o esforço para chegar até na barreira, Suzana, quando você chegou lá, sabe onde é que você estava? Dentro daquele homem. Buscando. Você, quando chegou lá, você estava dentro dele. Do outro lado, a gente, ao encontrar com o homem vestido de branco, nós estávamos dentro dele. Como se tornássemos um com ele. Uma só pessoa. Eu mostrei essa visão hoje. E a pessoa que viu parece que não entendeu, nem interessou. Lembra dela? Ou não? Amém? Vocês concordam que não é, o jugo dele não é pesado, o jugo é suave, sabe? Não existe essa dificuldade que a gente pensa que existe. Não existe. Naqueles dias ali, o próprio Jesus entrou. Jesus entrou nesse descanso. Ele entrou no sétimo dia. Ele está no dia. O apóstolo Paulo foi levado, se não me engano, Paulo, ou quem foi, eu não me lembro, foi levado até no dia e viu como seria. O próprio Jesus, lá naqueles dias, fez orações e súplicas.
tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Por quê? Porque ele não queria perder o embarque, ele não queria perder. Amém? Ele não queria perder. Romanos, vamos lá, Romanos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Vamos ler de novo? Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo. Então, Abraão, Isaac, Jacó, os judeus de hoje, os judeus que estão lá na lei, os judeus que estão lá ainda seguindo, que são tementes a Deus, o Deus de Abraão, eles continuam. Eles continuam crendo no Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Você pode ter certeza que tem. Agora, quanto ao Evangelho, eles estão separados. Mas por que Deus fez isso, então? Agora, todos eles também vão ser julgados. Agora, você pega um judeu que segue a lei judaica, você pega um judeu que temente a Deus, etc., que está lá. Ele, depois Deus não vai julgá-lo também com justiça? Nós também não fazemos parte daquele povo? Nós fazemos parte daquele povo. Nós somos parte daquele povo. No versículo 28 ele fala, quanto ao Evangelho, eles na verdade são inimigos. Versículo 28. Por causa de nós. Mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Portanto, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Então, Deus já eles têm uma promessa da eleição por causa dos pais. Eles também vão ser julgados. E esse endurecimento de Israel está esperando por nós. Interessante, né? Isso não ia dar tempo. Está esperando por nós, Suzane. Pois, assim como vós, outrora, foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, porque você hoje é obediente, não é obediente? Demais, né? Porque, assim como vós, outrora, foste desobedientes, mas agora nós somos obedientes a Deus. E nós alcançamos a misericórdia de Deus.
Assim também, versículo 31, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Deus também vai ter misericórdia deles. Se Deus teve misericórdia de nós, por que não vai ter misericórdia deles? Se eles, pela lei, fizeram a coisa, foram obedientes a Deus, Deus não vai ter misericórdia deles? Será que eles também não vão dizer, Senhor, perdoa meus pecados? Assim como o ladrão foi salvo? Será que os judeus, na hora, e será que os judeus que hoje estão morrendo, depois não vai ter também Deus misericórdia, se eles, lá no Espírito, pedir Deus misericórdia? Então é um mistério, gente. É um mistério que a gente não precisa ficar, às vezes, querendo saber com detalhe a questão do ministério. Faz o que tem que fazer hoje. Faz o que você tem que fazer hoje, que é... Clama por misericórdia, né? É buscar Deus. E ser justo. E gastar o seu tempo. Ali, não é, entendeu? Não é ali que você vai gastar o seu tempo. Ali é perder tempo. Gasta dormindo. Gasta dormindo. Tem muita maneira de nós gastarmos o tempo de uma forma melhor. Dormindo. Cada um dá, né? Ele gasta Amém. o tempo dele bem gastado. Então. Contar o sonho. É, Pois é, que bênção, né? Bênção. Que bênção. Que bênção, né? Amém. Mas vocês estão entendendo? Porque no versículo 32, Deus encerrou a todos, tanto os judeus como nós, debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. com todos. Seria uma injustiça muito grande, né? Nós acharmos que o avião está no pátio e a gente vai, entendeu? Comprar gasolina no vidro, né? Para poder levar de lembrança para casa. Ignorância danada, né? Nós vamos ficar aí brincando, gastando às vezes o tempo. Amém? Então vocês concordam que realmente precisa ser um pouco levado mais a sério. No versículo 23, e ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Então Deus pegou a árvore, né, e ali quebrou os ramos, tirou os ramos que os incrédulos. Tá. E agora nós estamos sendo enxertados, como se no lugar, né? Nós estamos sendo ali, aqui fala, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados,
Porque poderoso é Deus para os enxertar novamente. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira legítima, quanto mais serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Não quero, irmão, que ignoreis este mistério, para que não presumais em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Isso significa que tem um tempo para os gentios. Tem um tempo para os gentios. Amém? Tem um tempo para os gentios. E o tempo vai terminar quando? Quando a arca fechar. A arca vai fechar. Uma hora lá, ela vai fechar. Amém? E deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a mais. Vamos ver aqui em Daniel, capítulo 12. Daqui também falando dos últimos dias, último tempo, o último capítulo de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á. Quem? Está acompanhando isso? Qual versículo? Capítulo 12, versículo 1. Tá. Todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Isso. Como que você foi achado escrito no livro da vida? Quando que a gente escreveu o nome no livro da vida? Que dia que você escreveu o seu nome no livro da vida? Que dia que o seu nome foi escrito no livro da vida? Será que quando você passou por aquela barreira? Eu não lembro não, mas que foi. É. Foi escrito, eu não lembro se a data... Pois é. Não tem, a gente não faz a apresentação dos nossos filhos lá na reunião e não pede, Senhor, Verdade. eu entrego nas tuas mãos, eu entrego os meus filhos nas tuas mãos. Escreve o seu nome no livro, salva. O senhor me entregou, né? Escreve o nome dele aí, por favor. Pelo amor de Deus. Né? O dia que você... Lembra quando Jesus falou, olha, não fica satisfeito porque o demônio te ouve, não. Fica mais feliz por causa do seu nome que está escrito no livro da vida. E o nome daquela pessoa foi escrito porque ela creu. Porque ela foi até ele, porque ela confessou os seus pecados. E ele falou, olha, né, não fica feliz porque os espíritos te obedecem. Olha o tanto que é importante você ter o seu nome escrito no livro da vida. Se não está escrito, escreve, Senhor, o meu nome. Né? Porque haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, desde que houve nação. Mas naquele tempo, livrar-se-á o povo de Deus. O povo de Deus é aquilo que nós estamos falando. Né? Para quem são as promessas do livramento? Para quem as promessas que os anjos acampariam ao redor dos que o temem? Para quem são as promessas de que o Senhor é o nosso refúgio? Para quem são as promessas
de Deus, das bênçãos, muito longe de esperar em Deus só para essa vida, só para essa terra, só para essas coisas. E ele fala no versículo 4 aqui, ele fala assim: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Sela o livro. Lembra lá no Apocalipse que está a abertura dos selos? E foi aberto o primeiro selo, e foi aberto o segundo selo, e foi aberto, né? Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Amém? Versículo 7. Lá no finalzinho do versículo 7. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. E quando tiverem acabado de despedaçar, de rebentar, de relaxar, com o crescimento da ciência, sabe? Destrói o poder. Arrebentou com... Você vê, nós tínhamos que estar olhando nos outros, né? Nós tínhamos que estar juntos, nós tínhamos que estar... As coisas vão ficando difíceis. Né? O poder do povo de Deus está sendo tirado. Está sendo tirado. Minar, né? O poder do povo de Deus. Está sendo destruído. Está sendo destruído o poder do povo de Deus. Vi que havia uma barreira, aliás, não, essa aqui não, já não contei. Vi que em toda a terra estavam distribuindo para as pessoas, a humanidade de um modo geral, algemas. Cada pessoa recebia uma algema e já era presa imediatamente dentro de casa. Depois que eu vi que quando o irmão Rostini começou a reunião, abriu a Bíblia, dentro da Bíblia havia uma chave, pequena e de ouro. Em seguida o irmão pegou a chave e disse que aquela chave era capaz de abrir qualquer algema no mundo inteiro. Por fim, eu vi que qualquer dos irmãos, também pegava a chave, qualquer lá na sua casa, com a sua Bíblia aberta, você vai pegar a chave e abrir a sua algema. Amém? Essa irmã, ela está ouvindo na cidade onde ela mora. Ela não mora aqui, não mora em Goiânia, não está aqui acompanhando, mas ela está vendo lá. Então, a chave para abrir, aqui, ó. Meu Deus, mas se nós não abrirmos, se nós não fizermos questão, se a gente não debruçar, porque é uma hora que você... Aí você vai alegar falta de tempo? Não seria uma oportunidade que Deus está nos dando? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tem hora melhor. Tem hora melhor para nós aproveitarmos do que essa hora agora. Amém? Amém.
Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1.335 dias. 1.335 dias. Quantos dias são, Jordão? 3 anos e meio. Por aí. 1.335 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega aos 1.335 dias. No versículo 7, eu vi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo, 1. 2 tempos, 3. Metade de um tempo, 3,5. Deu 3 anos, 7 meses e 24 dias. 1.335. É. 3 anos e meio, Deus falou. E ele jurou que isso seria, né? O certo é que a palavra está se cumprindo, as coisas estão se cumprindo. O tempo dos gentios está se acabando. O avião está no pátio e já foi dado voz de embarque. Amém? E cada um a chave para libertar, para tirar você. A chave está aqui. Amém, gente? Deus não nos destinou para a ira. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Versículo 7, vamos ler a partir do versículo 7. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam de noite. Mas nós, porque somos do dia. Que dia é esse? É o dia do descanso, é o dia do Senhor. Nós já estamos no dia do Senhor, nós já estamos só esperando o... Nós só estamos esperando a partida. Vamos ler de novo? Porque os que dormem, dormem de noite. Os das trevas, que estão dormindo, que não estão esperando. Não estão, porque, gente, tá bom, vamos usar máscara, vamos fazer o que tiver que fazer, vamos fazer a quarentena que tiver que fazer, vamos trabalhar, os que tiverem que trabalhar, vamos fazer vamos continuar, mas não vamos esquecer de Deus. Não vamos esquecer os sinais. Porque a hora do embarque, a hora que você larga, deixa tudo para trás. Se tiver que deixar a mala, deixa tudo. Porque os que dormem, dormem de noite, os que embriagam, embriagam de noite. Mas nós, porque somos do dia do Senhor. Nós somos do dia do Senhor. Sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aí, porque se nós não tivermos esperança da salvação, aí vai ficar difícil, né? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para
alcançarmos a salvação. Através de quem? Jesus Cristo. Desse que está lá atrás do vidro, que você acha difícil chegar até nele. Desse que você pensa que aquela barreira de vidro vai te impedir. Mas se você for chegar, chega até na barreira, pelo menos, e você vai ver que ela não é impedimento. Você tem a chave. A Escritura te dá a chave para você entrar em Cristo. Amém, gente? A arca é Cristo. Entra e fica esperando. É melhor esperar lá dentro do que ficar correndo pelo lado de fora. Amém? Deus falou conosco? Demais. Hã? Deus falou conosco? Será que vai adiantar? Eu tenho fé que sim, mas é difícil. Pai, tomara, nós temos que crer que vai adiantar sim, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos ouvindo e tomara. Eu estou falando há muito tempo, né? Pois é, muito tempo, mas não podemos desistir. Mas eu fico preocupado, assim, muito preocupado, porque né, Isaías fala lá, né? Quem deu ouvido à nossa pregação? Será que vai adiantar? Vai sim. Ou se uma pessoa acreditar, eu acho que já valeu a pena. Sim, mas eu acredito que tem mais de um, se Deus quiser. Amém. Alguma consideração aí? O que eu achei interessante, um detalhe, só para não alongar muito, um detalhe que eu achei interessante, que é o seguinte, que quem que vai embarcar é só quem está dentro do avião, né? E quem vai navegar com a arca é só quem está dentro da arca. Quem vai ser protegido do dilúvio, só quem está dentro da arca. É. Então não adianta estar perto, estar ali próximo do avião, eu tenho que estar dentro do avião. Dentro do avião. E da mesma forma, não adianta eu estar ali próximo, né? Ah, eu conheço gente que está ali perto daquela barreira. Não. É. Eu tenho que fazer de tudo para passar essa É. barreira e estar nele. O avião não espera quando ele Fecha as portas. fecha a porta, encerrou o embarque. Quem está de fora, já era. É. Então eu tenho que fazer de tudo, ver se eu consigo chegar mais cedo, o que for preciso para estar lá dentro. Igual você falou, é melhor eu ficar o tempo que for dentro. Dentro do avião, dentro da arca, em Cristo. É melhor eu ficar esperando lá dentro. Sim. Pode continuar? Falta um minuto, eu vou passar para a próxima. Não, avisei. Vamos passar para a próxima. Nós vamos passar aqui para encerrar. Passar para a próxima para encerrar. Viu, Rudinho? Se nós temos que trabalhar, se nós temos que fazer as coisas, se nós temos que seguir norma, pagar imposto, se nós temos que cumprir as nossas obrigações, nós temos que arrumar enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto ainda é tempo, Deus está mostrando para nós que a barreira ali ainda é de vidro, não é impedimento. Se ainda é tempo, é como a Suzane está dizendo aqui, o Neto está falando, vamos ficar seguro dentro, vamos esperar onde? Lá dentro. É melhor esperar lá dentro. Tranquilo lá dentro. Entrar realmente nesse descanso, resta realmente esse dia, esse descanso para o povo de Deus. E agora, eu creio que agora não vai ter mais outra saída. Pedro fala, terra que ora existe. Lê a carta de Pedro, vamos atrás. Né? Vamos lá, vou ver. Deus está dando
Essa menina teve essas duas visões lá na casa da cidade dela, onde ela estava. E Deus, com certeza, não é difícil você entender. E se tiver muita dificuldade, liga para a gente. O certo é que nós estamos na hora, no vale da decisão. Quem dorme está dormindo de noite. A treva tomou conta. Né? Então, vamos fazer tudo para estarmos acordados. Amém? Amém. Então vamos encerrar, né, Neto? Outra coisa importante é poder ser enxertado novamente. Sinal de que se tem tempo, ainda há tempo de crer. Se nós não estamos tendo essa dificuldade, é possível, ainda é possível. Isso eu acho fantástico, tremendo demais, porque é não passar e ver que está difícil de entrar e falar, não é difícil, está muito difícil. Eu não vou encarar esse vidro, né? Tudo fechado, não, o esforço pode me fazer ser enxertado novamente. Claro. Tremendo demais, porque nós somos os gentios, né? E Deus está dizendo, não leve em conta os seus pecados, eu não quero saber os seus pecados, eu não quero saber se você está fazendo isso ou está fazendo aquilo. Eu quero ver atitude sua, arrependimento. Eu quero ver você vindo, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia. Você não viu lá que Deus encerrou tudo debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia? Por que não? Usar essa arma que é importante demais para nós, que é? A misericórdia. Misericórdia. Amém. Senhor, fala comigo, abre meus olhos, tem misericórdia de mim. Porque, na verdade, você mesmo pode ser pelo Senhor. Quantas vezes eu chego e digo, Senhor, é difícil demais. Os seus caminhos, os seus mistérios, as coisas do Senhor são extremamente altas. Mas nada melhor do que um choro, gente. Nada melhor do que um choro para poder ajudar. Aqui no Salmo 3 essa noite, né? Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. E eu me deito e durmo. Né? Comigo essa noite. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. Tu, Senhor, é um escudo, uma proteção ao redor de mim. Né? Porque as promessas é para você, povo de Deus. As bênçãos é para você, povo de Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. E eu me deito e durmo. Pronto. Aproveita, vai dormir. Mas dorme em paz, dorme depois que você falou com Deus. Acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Aí você busca Deus e descansa. Amém. Rudinho? Alguma coisa ou não? Amém, Jesus. Então vamos encerrar? Senhor, o Senhor chamou a nossa atenção para que nós falássemos, pregássemos a tempo e fora de tempo.
como eu gostaria, Senhor, de fazer isso. Como eu vejo a necessidade, como eu vejo, ó Deus, como se um grito de misericórdia. Eu pudesse falar, sem parar, sobre o reino de Deus, sobre as coisas concernentes, relativas ao teu reino, ao teu governo. Falar, Jesus, clamar o Senhor pelo batismo com o Espírito Santo, clamar o Senhor Deus pelo derramar sobre nós o seu poder, mesmo distante, mesmo, ó Deus, vendo ainda essa barreira que nos separa ainda, acabar, destruir, Senhor Deus, a nossa inoperância, a nossa incredulidade, e partirmos realmente com vontade, com desejo de chegar até o Senhor, de entrar, ó Deus, no teu Espírito Santo, Jesus, de envolvermos, ó Deus, no teu corpo, Pai que está no céu, ó Deus, para destruirmos esse gelo, para destruirmos, Senhor Deus, essa barreira da incredulidade, e ir até o Senhor. Tem misericórdia, Jesus. É bom saber, Senhor Deus, que a misericórdia do Senhor não tem fim, Jesus. A misericórdia do Senhor não tem fim. Tem misericórdia de nós, de todo Deus, para ti olhar, para a cruz onde o Senhor crucificou, ó Deus, a sua carne e o nosso pecado. Levou ali, ó Deus, todos os nossos pecados. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Cidade saqueada, muros caídos, um deserto assolado. Despojos repartidos, corações feridos. Israel chora por seus filhos. Esqueceram de seus pais, buscam no Egito abrigo e paz. Em terra estranha não podem me ouvir. Amaram outros deuses, me trocaram por riquezas. Disse
ouvir teu arrependimento te libertará. Chora, Israel, tuas lágrimas eu vi, tua dor posso sentir. Amém. Cidade saqueada, muros caídos. Amém. Estamos então encerrando, em nome de Jesus. Deus te abençoe mesmo, e que você consiga o seu embarque, né? Consiga a sua entrada. Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém.